Vamos lá? Aí agora a visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os 4 animais. Essa passagem ela se encontra em Apocalipse, no seu capítulo 4, no seu versículo 1, que diz desse jeito: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvia falar comigo. E naquela hora ele estava dizendo: sobe aqui, e vou mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. E foi logo arrebatado em espírito, e de repente um trono estava posto no céu, e assentado no trono, e aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a de pedra jaspe e sadônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos, e o vestido brancos, e eles tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o que tinha o terceiro animal, o rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por pé de si 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansava nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e o que há de vir. E os 4 animais davam glória, honra, ação de graça aos que estavam sentados sobre o trono, e ao que vive para todo sempre. E os 24 anciões prostrava-se diante do que estava sentado sobre o trono, adorava, e o que vive para todo sempre, e dançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade todas foram criadas. Meus queridos e amados irmãos, observando essa passagem, eu pude me deparar aqui sobre a visão do trono, né, que é a visão do céu, né, a visão de lá do céu, que João contemplou, né, e ali ele viu o trono, uma majestade divina. Lá dentro do céu tinha um trono e uma majestade divina. E ele viu os 4 anciões e os 4 animais. O que me chama a atenção nesta passagem é que no céu havia 4 anciões, 4 anciões, e além dos 4 anciões havia 4 animais. Nós vemos aqui no versículo 4, diz assim: ao redor do trono havia 24 tronos. Não só tinha um trono, havia também 24 tronos. E via assentado sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestidos brancos, que tinha sobre a sua cabeça coroa de ouro. Então os anciões, eles estavam vestidos de branco, e eles tinham sobre a sua cabeça coroa de ouro. E do trono saía relâmpago, né? E vozes. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha só, então nós vemos aqui que existia 24 tronos dentro ali do céu, e assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de branco. E os tronos, e saía também do trono relâmpago. Agora o que me chama a atenção, que também havia no trono como um vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos. Agora eu fiquei me deparando, falei: meu Deus do céu, né? Que coisa, né? Muitas vezes a gente fica imaginando quando Deus criou o céu e a terra, e ele fez os animais também, né? E nós vemos que no céu também há animais. Muitas vezes a gente criamos um cachorro dentro de casa,
criamos um gato, criamos um animal, igual tem pessoa que tem gado, né? Eu sei que o gado é para alimento próprio, para suas manutenções. E eu observo, meus queridos e amados irmãos, que no céu, há há animais, né? E eu achei interessante essa passagem, depois eu vou estar falando sobre o estudo sobre esses animais. Porque se você vê a maioria das passagens em Apocalipse, não só em Apocalipse, como Ezequiel também, eles falam muito sobre os animais, né? Porque ó a semelhança do animal que tinha lá. 4 animais tinha cada um de si 6 asas. E ao redor por dentro estava cheio de olho. E não descansava nem de dia e de noite. E engraçado que esses animais, eles diziam santo, santo, santo é o Senhor. Agora, muitas vezes nós, seres humanos, não queremos adorar a Deus. Mas nós vemos aqui, irmãos, que até os animais adoravam a Deus. Os animais, aqui ó, no versículo 8, e os 4 animais tinham cada um 6 asas ao redor por dentro, e estava cheio de olho, não descansava nem de dia e de noite, dizendo, santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Então, os próprios animais, isso não é anjo não, isso é animal. Nós falamos dos anjos que estavam ao redor do trono, os 24 anciões, esses aí são anciões, pessoas idosas, que estavam vestidos de branco, como simbolizava um anjo. E aqui nós vemos que também tinha animais. Quer dizer, além dos anciões, além das pessoas vestidas de branco, havia pessoas vestidas, animais também, né? Que estavam ali. E os 24 anciões prostravam-se diante de que estava sentado sobre o trono e adoravam também, lançando as suas coroas diante do trono e dizendo, digno é o Senhor de receber glória, poder e majestade. Então nós vemos que os anciões também adoravam o Senhor. Ele se prostrava dizendo, não, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro, digno és tu, ó Deus, de receber glória, poder, honra e majestade. E enquanto os animais, preste bem atenção, os animais que estavam ali, e não eram animais bonitos não, porque os animais que estavam ali, ele é semelhante a um bezerro. E o terceiro animal era o rosto de um homem. E os 4 animais semelhantes à águia voando. Olha só como que era o animal. O primeiro animal era semelhante a um leão. Era semelhante a um leão. E segundo a Bíblia, estava cheio de olhos. Quer dizer, esses animais, eles tinham olho na cabeça, olho na frente, olho atrás, olho do lado. Agora você imagina a qualidade desse animal. Muitas das vezes a gente se depara, agora eu vou ser sincero para vocês. Muitas vezes as pessoas colocam um Jesus bonito, né? Um Jesus de olhos azul, um Jesus cabeludo, né? Nós não sabemos a aparência de Jesus. Nós não sabemos a aparência de Jesus. Agora, por que esses animais, se Jesus é tão bonito, se Jesus é tão belo, e se no céu a coisa tão linda, as coisas tão belas, por que esses animais tanto olho? Tanto olho. Agora, se nós fazemos um retrato falado, se nós pegarmos um retrato falado desses animais e começarmos a desenhar esses animais, eu acho que muitas pessoas vão até se assustar. Eu me lembro de Pedro quando viu Jesus vindo por cima do mar e ele se assustou. E ele se assustou com Jesus, dizendo que era um fantasma. Agora, se aparecesse esse animal para alguém, para alguma pessoa, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, eu não estou falando a respeito do clarão, que a Bíblia fala que Jesus, o rosto dele é como se fosse um sol. Quem falou isso foi até o apóstolo João mesmo. Na ilha de Pátmos, ele contemplou, ele falou assim que ele viu o Senhor Jesus e o rosto dele é como se fosse um sol, né, na aparência de um sol. Agora nós observamos aqui e vemos que na sua o Senhor Jesus, ele estava ali, né, com a aparência de sol. Vamos aqui ver aqui, ó, quando ele foi arrebatado em espírito, lá em Apocalipse 1, no versículo 10, ele ouviu detrás dele uma voz com um trombeta, aí dizia, o que vê escreve as 7 igrejas da Ásia, né? E foi lá falando, no versículo 12, e ele virou para ver o que estava falando com ele, e quando ele virou, ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais de ouro, um semelhante filho do homem, vestido
até o pé, de vestido comprido, cingido pelo peito um cinto de ouro. E a sua cabeça, cabelo era como branco como a lã, né? E como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Olha só, a sua cabeça, os seus cabelos era branco como a lã. O cabelo dele era branco como a lã da neve, bem branquinho, branquinho, branquinho. Os seus olhos é como chama de fogo, aquela chama de fogo, os olhos do que estava falando com ele. E os pés dele era semelhante ao latão, como um latão reluzente, que brilhava, né? Reluzente. E como se tivesse sido refinado na fornalha, né? Bem brilhoso mesmo. E a sua voz como voz de muitas águas, tio, né? E ele tinha na sua destra 7 estrelas, né? E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. Agora você imagina, quando Pedro ele contemplou Jesus vindo andando por cima do mar. Não que ele possa ser que ele tenha visto o próprio Jesus como homem, porque a Bíblia fala que Jesus estava como um homem ali andando. Mas João aqui, ele viu o próprio Espírito de Deus. Quando ele viu o próprio Espírito de Deus, meus irmãos, quem aguenta ver o Espírito de Deus? Agora nós observamos, há uma semelhança aqui, de muitas vezes as pessoas dizer sobre beleza, sobre boniteza, mas nós vemos aqui todas as passagens onde fala a respeito de Jesus, a respeito da grandeza de Deus. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Ele tinha 7 estrelas na destra dele. Então, na destra dele tinha 7 estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estrelas na testa dele, na destra dele. E da sua boca saía uma aguda espada. Então, saía uma espada da boca dele. Uma espada de 2 fios. Quer dizer, uma espada que tinha 2 fios. 2 pontas. E o seu rosto era como o sol. Aquela bola do sol brilhante, queimava tudo. E quando na sua força resplandece. Então, foi a semelhança de Jesus. Então, nós lemos a semelhança de Jesus e vemos aqui a semelhança dos animais que tinha no céu. Que tem no céu. Eu estou falando sobre animais existe no céu. E o primeiro animal era semelhante como um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal o rosto de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, e os 4 animais tinha cada um de si 6 asas, e o redor e por dentro estava cheio de olhos, e não cansava nem de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor do Exército. Bom, meus irmãos, está aí essa passagem. Quem quiser meditar, medita. Mas é muito profundo esse tema. Depois eu vou estar dando continuidade a essa passagem sobre esses animais que há no céu. Quer dizer que não existe só anjos no céu. Existe ancião vestido de branco. Eu creio que possa ser até Abraão, Isaac, Jacó, que já estão anciãos, já estão velhos, né? E Josué, que estão lá. Eu posso até falar que é essas pessoas. E agora esses animais. Quem são esses animais? E fora isso, existe mais algumas coisas. Nós vamos tentar descobrir, nós vamos tentar elaborar esse assunto a respeito do céu. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? A paz do Senhor Jesus.